Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e eu quero falar com vocês a respeito de pastores, né, que são convidados para ir para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, para receber homenagens de políticos. Eu já vi dois pastores ligados a mim, ou que eu iria conversar com eles a respeito da libertação, porque quem está fazendo isso, quem contratou isso comigo, foram feiticeiros, foram políticos, tá? São políticos que estão fazendo essa perseguição contra a minha vida e são os feiticeiros que trabalham para os políticos que estão fazendo essa bruxaria e essa feitiçaria na minha vida. Então, assim, foi macumbeiro mandado pelos políticos do Tocantins, em especial o Vanderlei Barbosa, que entrou na minha casa para fazer o ritual de magia negra, porque a vadiazinha lá da putinha lá, parentada dele, estava querendo dar o golpe da barriga, e o golpe da barriga que ela já tinha pegado objetos meus para fazer o ritual. Deus não permitiu que desse certo, então ela mandou, os feiticeiros lá, os políticos, mandou entrar na minha casa para violar minha santidade, fazer o ritual diretamente sobre mim. E o que acontece? Eu vi dois pastores que eu estava próxima, um deles eu ia procurar para pedir ajuda de libertação, o outro eu já participava da igreja, ser convidado para ir na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, para receber homenagens dos políticos. Então, assim, isso é uma forma de corrupção, né? Os pastores foram e receberam as homenagens, os presentes, porque assim eles não vão libertar o povo de Deus dos políticos. Porque vão pensar, os políticos são tão bonzinhos e não fazem mal para ninguém. Afinal de contas, eles me deram um presentinho, eles me deram uma homenagem, eles me deram o reconhecimento dos homens. Então, os pastores não vão trabalhar para Deus, vão trabalhar para os políticos. Porque se eles receberam a homenagem dos políticos, eles vão ficar do lado do político no dia que a ovelha for lá no pastor para pedir ajuda de libertação, porque o político contratou o feiticeiro para invadir a casa do crente, para violar a santidade do crente, para violar o reino de Deus na vida do crente. Porque isso é feitiçaria da seita de Jezabel. A seita de Jezabel trabalha para políticos, tá bom? E os pastores vão lá a convite dos políticos para receber as homenagens dos homens políticos. Então, no dia que o crente, que o cristão, que o filho de Deus for no pastor para pedir ajuda contra a perseguição do político, o pastor vai ajudar quem? O político ou o filho de Deus? Quem tem mais dinheiro? O político, gente. É o político, sabe por quê que vai ajudar o político? Porque o político é tão bonzinho, o político concedeu o reconhecimento que o pastor tanto queria. Você está entendendo como é que é a obra de fazer cabeça dos homens? Isso daí é uma feitiçaria de fazer cabeça, entendeu? É o encantamento dos homens, o mesmo encantamento que as mulheres usam. Esse é o mesmo tipo de feitiçaria que as mulheres usam para fazer a cabeça dos homens aí, para os homens ficar doidos, virar a cabeça, ficar doido lá nelas. Então, assim, é encantamento, gente, é encantamento dos homens. Os pastores vão lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, fica deslumbrado por estar recebendo homenagens e vão trabalhar para quem? Para os homens. Então, gente, vocês acham que no dia que o cristão for lá para o pastor pedir ajuda, porque o político está fazendo feitiçaria contra o crente, vocês acham que esse pastor vai ajudar quem? O cristão ou o político? Vai ajudar o político, gente. É tudo interesse. É tudo interesse. Sabe por quê? Porque o pastorzinho lá vai ficar, nossa, os políticos são tudo bonzinhos, são incapazes de contratar feiticeiro para destruir a vida de uma pessoa para ser político. Você está entendendo? Então é assim que funciona o jogo de Jezabel. Isso eu já vi, eu testemunhei com 2 pastores, mas eu tenho certeza que acontece com muitos e muitos e muitos.
Eu testemunhei com 2 pastores relativos à minha vida, gente, ó. Toda hora passando carro aqui, os caras estão tudo desesperados aqui, ó. É tudo macumbeiros que estão passando aqui. Por quê? Porque, como eu estou denunciando as obras de feitiçaria de Jezabel, a seita fica desesperada. Eles não querem que as ações deles sejam descobertas, mas é tudo muito fácil de ser descoberto, gente. A seita de Jezabel é uma seita que funciona por interesses. É interesse de manipulação dos homens. Então, a igreja pode ser manipulada? Pode. E como que a igreja é manipulada? Através dos homens. Porque Deus, ele não muda. Ninguém manipula Deus. Agora, o pastor fulaninho que foi lá na Assembleia Legislativa receber a homenagem dos políticos, o outro pastor fulaninho que foi lá na Câmara de Vereadores receber a homenagem dos políticos, essas pessoas sim, elas são manipuláveis e se deixam manipular. Então, se um crente for pedir ajuda na batalha espiritual contra um político, esses pastores vão dizer que os políticos são um bando de bonzinhos, porque eles até homenagearam o pastor. Cadê a cara de palhaço, né? Então, assim, o reino de Deus não é manipulado, mas os homens do reino de Deus se deixam manipular. Enfim, é isso, gente. Guardem isso que eu disse para vocês, porque isso é uma das estratégias da seita de Jezabel.